É, pois bem, nós nessa sessão aqui 3.6. Aliás, antes de começar a 3.6, fiz um comentário sobre Harvard, né, na sessão anterior. E aí eu falei, não posso, né, num ambiente como esse que nós estamos e que nós estamos falando o tempo todo de ética, de veracidade, né, as coisas têm que ser confirmadas, até no mundo que a gente vive de fake news, né, eu fui buscar. E realmente é o seguinte, inicialmente a biblioteca foi na verdade, iniciada por John Harvard, né, com a doação de 400 livros, lá no século XVII ainda, né, que é conhecido como fundador, mas na verdade ele foi o principal benfeitor, né? Não é uma questão de fundador em si, mas enfim, é conhecido. John Harvard tem uma estátua dele lá com o pé brilhante, todo mundo passa a mão naquele pé lá para ver se consegue um pouquinho mais de conhecimento, né? É um ritual, mas enfim. É verdade. Eu vi essa história já tem um tempo atrás, comentaram, depois os colegas comentaram também e tal, mas também ficou por isso, ficou como um comentário, uma curiosidade. Mas realmente foi. Eleanor Wilkes Widener, né, após a morte de seu filho Harry, no naufrágio do Titanic, Eleanor doou a biblioteca Widener para Harvard. Então, esse prédio que eu tive é um prédio central, parece até uma igreja, né? Muito bonito, estilo assim neoclássico, então assim, ele até destoa um pouco do restante dos prédios que estão ao redor. A biblioteca foi construída como um memorial a Harry, que era um ávido leitor e colecionador de livros raros, né? Além da biblioteca, dois prédios da Hill School, né, também foram dedicados a Harry White. Então, assim, é um fato realmente verídico. E, ou seja, isso é só para ilustrar aquilo que a gente estava falando, né? A questão de fomentar as iniciativas inovacionais no setor público por meio, né, ou não é nem no setor público, para produzir bem público, né, como o caso lá da Pipa, né, que eu falei. Tem um site bem interessante eles, viu, gente? Eu consigo aí vocês darem uma olhada nesse grupo Pipa, né? Um grupo interessante que nasceu de pessoas humildes e tal, e vem hoje atendendo a periferia. É, então, é o seguinte, para ilustrar a questão da filantropia, né, que é muito comum nos outros países, no Brasil a gente não tem muito isso, né? O empresariado, a pessoa mais aquinhoada, né, fazer doações, né, para a ciência, para a cultura, né, para que a gente possa avançar, né? Já que tem tanto, né, por que não contribuir com isso? Então, alguns países têm mais, né, culturalmente, né, eles têm mais essas iniciativas. Então, é só para ilustrar realmente aquilo que a gente tinha falado como fonte de financiamento, né, para o setor público, diante de orçamentos extremamente engessados, né, sem muita flexibilidade, né, e diante das necessidades prementes que a gente tem, e a gente precisa achar ainda espaço para poder inovar. Né? Aliás, precisa achar espaço para inovar, e é necessário inovar, como nós vimos, de pressões externas, né? Porque senão a gente não consegue avançar, porque a gente não consegue, inclusive, otimizar os próprios recursos, né? Pois bem, então, feito essa leve correção, quem se interessar mais, quiser entrar na história de Harvard, tem coisas muito interessantes aí que a gente busca e acessa o livro na internet, né? A própria Harvard fornece muito material, e eu sou um dos que vira e mexe, vou lá, dou uma olhada, né? A gente faz um cadastro, né, e tal, e começa a baixar uma série de coisas, né? Tem cursos e etc. Mas, enfim, vamos lá. Então, eu deixei por final, gente, essa sessão 3.6, medição de impacto e alinhamento estratégico futuro, porque é realmente aquele negócio. Sem medir, né, a gente não consegue gerenciar. Então, a gente precisa medir de alguma forma. E nós nos deparamos no setor público com os intangíveis e os aspectos qualitativos, né? Com mais frequência do que na iniciativa privada. Não é que na iniciativa privada não tenha, tem, mas estou dizendo que é mais frequente, até pelas condições, né? As características, como vimos lá no módulo 1 do setor público, tá? É, e aí a gente fecha a nossa disciplina em termos de aulas de gravação, teremos aí os nossos fóruns de discussão, as nossas avaliaçõezinhas, né? E as palestras, né? Como eu já disse, interessante. Eu saí buscando muitas pessoas, terminei recebendo aqui, hora, mais outra indicação, tem mais uma pessoa na fila, ou seja, no início estava difícil achar alguém assim
ponta, né, de peso, que realmente estivesse, né, eu estava buscando alguém que estivesse realmente envolvido nesse meio. Que trouxesse alguma coisinha, um grãozinho de areia que pudesse contribuir com a gente, mas que estivesse envolvido nesse meio. E agora eu estou com mais dois na fila agora, né? Então, assim, enfim, vamos adiante. É, então, nessa sessão, nós temos fundamentos metodológicos, integrando impacto e estratégia, e temos o alinhamento estratégico futuro, tá? Vamos lá, o que vem a ser isso? Para além da eficiência, a era da mensuração do valor público sustentável. Né? Valor público já é um desafio. Sustentável acrescenta mais uma variante, né? Mais uma variável. Valor público, eficiência econômica não é mais o único critério de sucesso. Nós tínhamos muito isso em mente, né? Nós temos que fazer mais com menos, né? Sustentabilidade e benefício social tornam-se medidas fundamentais já há algum tempo, né? O que a gente precisa, na verdade, é bater com força isso para fixar, né? O mundo do jeito que está, gente, às vezes é desesperador, né? A gente não ver as coisas avançarem. E estou dizendo o mundo como um todo, né? Algumas vezes até nós regredimos, né? Em algumas áreas. Mas, enfim, vamos adiante. A esperança continua. Alinhamento estratégico. Conectamos iniciativas locais a agendas globais. Nós temos que pensar de forma estratégica, né? Construímos as bases para um futuro mais resiliente e justo. Né? Aqui é mais assim, devemos construir, né? Precisamos conectar, não é? Saímos de outputs, né, daqueles produtos para outcomes. Nós precisamos de resultados efetivos. E no longo prazo, de impacto na sociedade. Não é só entregar o produto, ou só entregar o serviço. Né? Nós temos que gerar resultado na sociedade. E, ao longo prazo, impacto. Né? A gestão pública evoluiu para além de métricas quantitativas simples. Sim, isso já sabemos. Vamos adiante. Agora medimos e o desafio é esse de agora em diante. Resultados concretos e transformações sociais reais. Não pode ser mais faz de conta. O futuro chegou. Né? A transformação na avaliação pública exige novas metodologias e paradigmas. Essa jornada explora como passamos de uma administração reativa para uma verdadeiramente adaptativa e inteligente. Né? Vamos dar alguns insights aqui. Os fundamentos metodológicos da teoria da mudança, a avaliação, de novo a palavra de impacto causal. Teoria da mudança, toque, né? Essa palavrinha eu não gosto muito, não, toque, né? Porque eu tenho toque, né? Para ficar fechando a porta, desligar o fogão 1000 vezes, né? É ruim isso. Assim, da teoria da mudança. A combinação dessas metodologias permite distinguir correlações de causalidade real. Governos inovadores estão adotando essas ferramentas para tomar a decisão baseada em evidências. Olha aí, uma das qualidades, né? Que nós devemos ter capacidade, aliás. Capacidade de tratar os dados. Teoria da mudança, mapeando o caminho para o impacto. Né? O que é? Metodologia sistemática e participativa que visualiza explicitamente como uma intervenção pública gera mudança social. Né? Transformadora. Estabelece um mapa lógico, rigoroso, que conecta recursos investidos a resultados mensuráveis, via 5 a 7 etapas causais verificáveis. Ou seja, gente, é um método, tá? Para se mapear o caminho para o impacto, tá? Chama-se teoria da mudança. Isso tem um arsenal de condicionantes por trás disso, gente. Mas não é o escopo nosso. Mostra, olha, diante desse futuro complexo que já chegou, nós temos que ter armas para enfrentá-lo. Então, tem aqui. Aí, exemplos, né? Para tentar materializar o que seja isso. Nós temos os inputs, por exemplo, o orçamento, o pessoal, a infraestrutura, né? O material, né? As atividades são os processos operacionais, administrativos específicos, né? Os processos operacionais e administrativos, né? Os outputs são as entregas quantificáveis, unidades, percentuais, é o que a gente estava acostumado a medir.
Os outcomes são resultados, são mudanças comportamentais e institucionais, geralmente de 2 a 5 anos, né, na sociedade. E o impacto são transformações sistêmicas permanentes. Essa é a filosofia dessa abordagem, de 5 a 15 anos. Peguei aqui um exemplo didático, tá, gente? Assim, de cabeça. Vamos lá. Programa, por exemplo, Cultivando Águas. Os nomes fictícios, né? Para programas, né, governamentais, né? Nomes fantasias são interessantes. Cultivando Água, de recuperação de áreas degradadas em bacias hidrográficas estruturada via toque. Tá? Inputs, a gente acabou de falar lá, orçamento, pessoal, estrutura, material, né? Aqui tem o orçamento, 12,5 milhões, 35 técnicos, 500 mil mudas nativas. É um input. Atividade, o plantio de espécie nativa, né? A adubação, né? A rega, a manutenção para que isso cresça, né? Outputs, 2.700 hectares reflorestadas e 1.250 produtores capacitados em manejo. Isso é output, é o que a gente estava acostumado a pensar e medir, e os orçamentos, está cheio disso. Se você pegar o orçamento de 25 anos atrás, para cá está cheio disso, né? Objetivos, metas são quantificáveis e tal, aquela teoria toda. Eu passei minha vida, boa parte da minha vida na área orçamentária, planejamento e orçamento, fiz muito isso. E os outcomes? Melhora na cobertura vegetal, aumento da infiltração de água no solo, né, diminuição de desmoronamentos, né, redução, por exemplo, de... Não vou, senão vou entrar já coisas mais para frente. Ou seja, olha a diferença de outputs para outcomes. Não é? Então a gente tem que sair disso aqui, ó. Não é que isso não seja importante. E a gente tem que fazer. Uma coisa não exclui a outra. É que agora a gente tem que ir além, né? Agora não, já estamos atrasados, né? Então temos que ir e verificar esse tipo de coisa. Houve ou não houve? Resultado 2, 3, 4, 5. No caso de reflorestamento, leva até mais tempo, né? Vamos lá. E o impacto? Redução de 37% na erosão. Aumento de 22% na vazão hídrica de 8 microbacias. Poderíamos colocar N coisas aí também, né? Para verificar o impacto disso. Né? Por exemplo, diminuição da temperatura no ecossistema. Né? Que mais que poderia vir de impacto? Se você diminui a erosão, você diminui também a necessidade de dragagem de rios, né? Que sofrem com as erosões. Né? E isso tem consequências graves em muitas regiões brasileiras. Né? Enfim, é esse sentido, ou seja, é uma abordagem, gente, que a gente tem que mudar culturalmente. Sair daquilo que a gente acha que está fazendo muita coisa, ou seja, olha o que eu estou fornecendo e tal. Mas e os outcomes? Tá. E o impacto real na sociedade? Então, a gente tem que começar a tratar as políticas públicas, né, com a complexidade que a gente vive hoje, com mais seriedade. E ferramentas tem. Né? Basta capacitação. Governos inovadores como o Reino Unido, Canadá e também estados brasileiros, né, utilizam essa ferramenta para decisões baseadas em evidências, ou seja, isso são dados que permitem tomar decisão mais assertiva, mais econômica, mais propícia ao desenvolvimento social e por aí vai, né, exigindo validação ex ante de programas públicos via TOCs estruturadas. Olha, quando falar em toques agora, a gente não pensa mais só naquela disfunção que a gente tem, né? Eu sou um, né? Plano de ação para prevenção. Eu não sei nem se é disfunção, gente. Tem que tomar cuidado com essas palavras, né? A gente fala e. Desculpe aí se não é essa a terminologia, mas eu estou falando que eu sou daqueles que já quebrei muitas maçanetas de porta, tanto verificar se foi fechada. Eu brinco muito, né? Então, mas enfim. Perdão aí se esse tipo de coisa pode ter ofendido alguém. Plano de ação para prevenção e controle do desmatamento da Amazônia Legal, sei lá, é um caso de estudo aí, um
piloto, né? Utilizando o toque. É uma avaliação de impacto causal isolando o efeito da intervenção, né? Isso aqui, outra abordagem, né? O objetivo principal, identificar mudanças ocorridas exclusivamente devido à intervenção pública implementada. Olha, é algo muito discutido e eu hoje pesquiso isso. O resultado da inovação que tem a participação de um ente híbrido entre governo, empresa e universidade. O que ele agrega mais valor do que aquele que não tem? Como é que, né? Como é que a gente avalia se essa política está dando resultado, com base em quê? Como é que eu separo isso, né? Então, eu tenho que verificar, né? O resultado devido exclusivamente a essa intervenção pública. A metodologia compara grupos que recebeu a intervenção com um grupo de controle similar, sem acesso ao programa, por exemplo, né? Então, você vai comparar dois grupos, como se faz na área de saúde, né? Faz na área de saúde, né? Você compara, usa o placebo, né? Para um, e para o outro você utiliza o medicamento real. Enfim, a questão é que nós estamos no setor público, né? E aí a gente tem as questões éticas, né? Né? Então, temos a moralidade, né? Princípio constitucional. E aí? É justo negar benefícios a alguns para fazer um teste? Ah, mas é um teste. Sim, mas eu estou, né, direcionando todo um recurso, né, de tempo, de pessoas, de dinheiro, seja lá do que for, para um grupo para poder avaliar se aquilo está dando certo ou não. Então, existe aí um questionamento, né? Políticas e operacionais no setor público. Então, assim, você sabe que, né, em todas as vertentes e espaço democrático é para isso, né? Um caso prático, por exemplo, programa Bolsa Verde. Benefício financeiro para a família em extrema pobreza em áreas de conservação. Isso já é até um programa antigo, né, gente? Diferenças e indiferenças é a abordagem utilizada, né? Aplicada pelo IBAMA. Taxas de desmatamento entre municípios participantes e não participantes com perfil socioeconômico similar. Toda vez que a gente vai usar um grupo de controle, a gente tem que ter similaridade, né? Senão a gente está comparando batata com abacaxi, né? O que teve de resultado? A redução do desmatamento, diminuição causal comprovada em áreas de risco ambiental, 12%. E evidência e eficácia, justificou a continuidade e expansão do investimento público nesse programa, né? Por conta desses resultados baseado em evidência prática, dados. E aí você toma a melhor decisão. Se não tivesse dado certo, não era algo para se prosseguir. E agora imaginem o quanto de programas nós não temos em operação hoje, em todos os níveis de governo, federal, estadual, municipal, que não passam por esse crivo e continuam consumindo recursos, e a gente, quiçá, sabe se ele está dando resultado. Né? Tem coisas assim que, às vezes, nos cutuca. Né? Ó, tem há muito tempo fala educação, tal, Fundeb, papapá, não sei o quê, investimento. Como é que está a educação de 30 anos para cá? Quais são os indicadores? Será que a gente está governando de forma correta? Não sei, gente. Então, até alguns indicadores que a gente vê que o Brasil vai para trás, né? Ele retroage, né? Ele se retrai, na verdade, em vez de avançar, mesmo com várias décadas de intervenção. Então, assim, são casos que a gente precisa levar a sério, né? Eu, que sou da área orçamentária, é uma coisa que a gente vivia assim, o dilema o tempo todo. A avaliação. E quando você fala em avaliação de desempenho, pronto, muita gente surta, não é isso? Mas, enfim, vamos adiante. Eu não consigo resistir, né, a brincar um pouco. Vai para descontrair, tá bom? Integrando impacto e estratégia. Frameworks de governança. Nós temos que integrar isso, né? Medição de impacto isolada não basta. Precisamos integrá-la
aos frameworks estratégicos que orientam decisões governamentais de longo prazo para avaliarmos o impacto, né? Aí nós temos, por exemplo, a velha ESG, né? Ambiente, sociedade e governança, né? Critérios aplicados às políticas públicas digitais, tem que ter transparência de dados, né? Inclusão digital, redução de pegada de carbono, né? Que vocês estão aí numa disciplina agora mais recente sobre né? Descarbonização, alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, isso tudo tem que estar integrado, né? E é esse ambiente, né, que a gente está vivendo, os desafios que a gente está vivendo hoje e daqui para frente. Os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, como bússola para a transformação digital, nós sabemos a quantidade de barreiras que isso tem, né? Metas mensuráveis, né? É tudo que a gente quer. Alinhamento internacional, interoperabilidade de indicadores, são muitos setores envolvidos. O Triple Bottom Line, né? Triple, né? Desculpa, você vai falar, né? Triple bottom line. Equilíbrio entre pessoas, planetas e prosperidade. Fica mais fácil, né? PPP. Pessoas, planeta, prosperidade. Na verdade, é valor, é recurso, né? Mas é para ficar PPP. Nas iniciativas digitais, inclusão socioeconômica, sustentabilidade ambiental e viabilidade econômica. Né? O Brasil avança na adoção desses modelos integrados, criando sistemas que avaliam simultaneamente eficiência, impacto social e sustentabilidade ambiental. Vamos ver algumas coisas. ESG, ODS e Triple Bottom Line. Caso de sucesso brasileiros. Vamos lá. Triple Bottom Line em ação. PPP de iluminação pública. Ficou PPP mesmo. Pessoas, planeta, nem prosperidade. Mas, enfim, é PPP. Parcerias públicos-privadas. De iluminação pública em BH. Demonstrou múltiplos benefícios. Triplos mensuráveis, que é o que a gente tem que observar. Pessoas. Primeiro impacto, aumento significativo da percepção de segurança pública, né, que é um indicador. Né? A iluminação pública de qualidade traz, né, uma melhor sensação de segurança. Tá? No que pese tudo que a gente tem que analisar, guardando, né, gente, todas as demais variáveis estanques, né? Mas, enfim, planeta, redução de mais de 50% no consumo de energia e de emissões de gás de efeito estufa. Isso é um caso real, né? Valor, economia anual superior a 50 milhões para o município. Poxa vida, 50 milhões dá para empregar, hein? Né? Ou seja, olha a inovação que a gente precisa tanto, né, avançar, possibilitando uma maior flexibilidade ao próprio orçamento. São 50 milhões a menos que vão para a energia e vão ser carreados para outras iniciativas. Eu preciso de recurso para inovar. Sim, mas o retorno existe, inclusive financeiro. Não é? Alinhando estratégias e ODS. São Paulo, alinhamento do plano de metas de São Paulo à Agenda 2030. A Prefeitura de São Paulo mapeia e monitora publicamente como cada meta de seu plano de governo contribui para o objetivo de desenvolvimento sustentável. Um plano bastante robusto. Eu tive a curiosidade lá de abrir para ver, né? É bem robusto o plano. Né? É alinhado com a própria complexidade que São Paulo é, né? São Paulo tem PIB maior que boa parte dos países, né? São Paulo tem PIB, né, maior que a maioria dos países da América Latina. Talvez fique aí de fora, talvez, eu não vou. México e Argentina, né? Então, a capital é uma coisa de louco, né? E o Estado também, idem. Essas iniciativas demonstram como frameworks de governança sustentável transformam a mensuração de valor público no Brasil, criando linguagem comum entre setores. Olha só, gente, isso são, de novo, nós não podemos ficar com esses exemplos como ilhas, como coisas isoladas, né? Isso tem que ser universalizado, não é? E diante do futuro que a gente tem, complexo, é preciso que essas iniciativas avancem. Métricas de prontidão digital sustentável. Também é uma outra abordagem, né? Medindo a capacidade de inovar. O Índice de Governança IGG do TCU é uma ferramenta real que avalia anualmente a maturidade da gestão de órgãos públicos, induzindo melhorias. É
um instrumento como é que se diz, de incentivo, né? Para que a gente melhore essas condições. Então, vale a pena buscar esse tipo de indicador. Modelo de maturidade para cidades inteligentes, NBR ISO 37120, um padrão internacional que estabelece indicadores para avaliar o desempenho de serviços urbanos e a qualidade de vida, né? Niterói, né, recebe certificação ABNT NBR ISO 37120, atestando sua capacidade de gerenciar a cidade com base em dados e indicadores de desempenho. Não vou afirmar com segurança, mas eu acho que foi a primeira cidade brasileira. E a primeira capital, se eu não me engano, foi São Paulo, né? Assim, são notícias que eu andei, mas não trouxe aqui, porque eu já li depois, que a coisa já estava sendo elaborada, mas eu lendo coisas mais recentes, assim, eu vi algumas notícias a respeito disso. E Niterói como um município na vanguarda dessas iniciativas, né? Então, são coisas que a gente tem que aproveitar para poder universalizar. Essas métricas estabelecem parâmetros objetivos para a transformação sustentável. Criam roteiros claros de desenvolvimento e incentivam competição positiva entre instituições. Então, são instrumentos aí para a gente enfrentar a nossa complexidade e surgem na nossa frente. O alinhamento estratégico futuro, roteiros nacionais e desafios. TCU, mais aí um exemplo. TCU atua muito nessas áreas, né? É um órgão muito pujante. Auditorias coordenadas sobre a preparação do governo federal para implementar a Agenda 2030. Lacunas identificadas. Ausência de um plano nacional integrado, olha só, tudo que a gente está falando. Integração. Existência de ações fragmentadas, né, entre os ministérios, ou seja, os famosos silos, né, ou como eu sempre usava, feudos. Nós somos feudos, né? E fragilidade do sistema de monitoramento e indicadores de qualidade. Isso aí está num acordo, TCU e tal, se alguém se interessar, depois a gente pode até disponibilizar. Desafios críticos: o comprometimento da capacidade do país de alcançar as metas dos ODS e a dificuldade de responsabilizar o governo pelos seus resultados. Desafio, né? Os roteiros estratégicos devem conectar visões de longo prazo com ações concretas no presente, criando ciclos virtuosos de transformação. A efetividade dos roteiros nacionais depende da integração entre frameworks de mensuração e compromissos estratégicos. Sem essa conexão, cria-se uma governança desarticulada. E é tudo que a gente vem pregando ao contrário, né? Benchmark internacional e barreiras a superar. Casos internacionais de sucesso. Estônia, né, roteiro digital Green Nation, vincula projetos de tecnologia de informação a metas de redução de emissões, por exemplo. Canadá, cláusula de descarbonização em contraste a tecnologias estatais. Coisas que a gente vem também já praticando, né? Mas, ou seja, são casos, né, que já são tem algum tempo aí, busquei exemplos internacionais. Barreiras estruturais brasileiras. Fragmentação institucional. Múltiplos sistemas de monitoramento não integrados. Cada um tem o seu. Deficiência em dados. Apenas 18% dos municípios possuem inventários digitais de emissões. Só não peguei a data disso, né? Eu preciso depois colocar lá no material. Capacidade técnica. Escassez de servidores com expertise em TI e sustentabilidade. Financiamento. Menos de 3% do orçamento digital com metas sustentáveis. Governança algorítmica. Ausência de padrões para impacto ambiental de inteligência artificial. Ou seja, barreiras estruturais, nós temos muitas e temos aí no nosso futuro enfrentar isso. Aliás, nosso presente para que nosso futuro seja melhor, né? O Brasil precisa superar essas barreiras estruturais para implementar roteiros eficazes. O poder de compra estatal pode ser o catalisador essencial para acelerar a transição sustentável, né? Ele pode acelerar esse processo. Conclusão: consolidando a cultura de aprendizagem e impacto para o futuro. Precisamos de medição, né? Eu tiro aí a rigorosa, porque, né,
já coloca a faca no pescoço. Mas a transição da eficiência para o valor público exige metodologias robustas, atuais, capazes de enfrentar os desafios. Avaliações causais e teoria da mudança fornecem evidências concretas, são abordagens que a gente pode utilizar. Frameworks integrados de ESG, ODS e Triple Bottom Line permitem visão multidimensional do impacto. Casos como Bolsa Verde e SUS, né, sei lá, N outros exemplos, né, validam essas abordagens no Brasil. Né? Superação de barreira. A fragmentação de dados e déficit de competências analíticas persiste, então precisamos enfrentar. Sistema de monitoramento ainda precisa de fortalecimento estrutural, físico mesmo, né? E isso exige dinheiro. Então, temos que buscar aqueles instrumentos de financiamento que nós falamos na sessão passada. Governança adaptativa, que é o que a gente quer, e não essa governança que é desarticulada. Né? A gente quer uma adaptativa. Cultura de aprendizado baseado em evidências é essencial, com dados, né? Com aquelas técnicas de fazer comparações, análise, que aquilo realmente possa alimentar o decisor, que aquilo possa servir de argumento para aumentar o fomento àquela iniciativa. Né? A institucionalização da cultura de impacto não é apenas um desafio técnico, mas a essência da governança pública legítima para o século XXI. Considerações finais desse módulo, né? Da diagnose e a estratégia. O gestor público não é espectador da disrupção tecnológica, ele é o arquiteto de futuros possíveis através de escolhas éticas. Poético, mas verdadeiro. Tá? Alicerces não negociáveis, governança de dados e inclusão digital. São guardas da democracia. Inovação sem ética torna-se ferramenta de exclusão, nós vimos isso. Os algoritmos, nas tecnologias de ponta, podem repetir ou até, como é que se diz, aumentar, né? A desigualdade já existente na sociedade, a discriminação já existente na sociedade. Né? Inovação é responsável. O futuro é território a ser construído, não destino a descobrir. Aquele negócio, nós não estamos aqui num exercício de futurologia. Nós estamos dizendo o seguinte, olha, o que temos hoje, amanhã esse cenário pode mudar completamente. E aí, naquele desenho de cenário, a gente tem que ser adaptável à nova situação. Lembra que nós vimos isso? Então, nada aqui é estático, é tudo muito dinâmico. Então, o amanhã é fruto do que você fizer hoje. Se não daqui a um ano, você vai estar pensando sobre aquilo que você deveria ter começado hoje e não fez. Progresso tecnológico deve traduzir-se em progresso humano, senão não há sentido. A verdadeira inovação pública emerge quando a tecnologia serve valores democráticos e o bem-estar coletivo. É o bem público. Com todos os fundamentos de uma sociedade, né, democrática, igualitária, justa. É isso que a gente quer. Encerramento do curso, uma jornada transformadora. Olha a ambição que o professor coloca, né? Não sei, gente, se foi, mas a gente sempre tem ambição de pelo menos colocar um grãozinho de areia, né, na experimentação, na experiência de cada um. Eu sei que o universo é bastante heterogêneo, e heterogêneo, inclusive, em termos territoriais, né, do Brasil todo. Mas nós tentamos aí seguir essa jornada temporal, né? De onde viemos, desvendando aí o DNA da burocracia e as teorias fundamentais da inovação pública, né? A própria definição, né? O arcabouço conceitual da inovação, né? Os tipos de inovação, a sustentabilidade aliada à inovação, né? Os feedbacks, mas enfim, de onde viemos, a legislação, né? Os desafios que nossos antecessores, né? Já enfrentaram, já derrubaram, já possibilitaram que nós chegássemos até aqui. Onde estamos? Confrontamos o paradoxo brasileiro, né? Avanço digital,
né, versus desigualdade estrutural. Nós temos, assim, exemplos internacionalmente reconhecidos, né, a plataforma GovBR, por exemplo, né, temos instituições formadoras reconhecidas internacionalmente, a ENAP mesmo é uma, né, temos N programas, né, iniciativas governamentais premiadas internacionalmente, né, cidades em destaque, como Curitiba, Recife, Niterói, né, ou seja, vivemos esse paradoxo, né, um avanço digital a passos largos, mas em compensação temos uma desigualdade estrutural, tanto em termos de estrutura institucional quanto de estrutura social, não é? Institucional, a gente pode colocar a questão dos silos, né? As áreas governamentais ainda não se conversando, né? Falta de interoperabilidade. E temos a desigualdade social, né? Milhões de pessoas ainda não conseguem se beneficiar da digitalização por conta do não conhecimento, né? Do desconhecimento, né? Para poder, né, ter o conhecimento básico para poder dialogar, né, com essa digitalização, né? Interagir, né, com essa digitalização. Para onde vamos? Exploramos aí tecnologias e competências para navegar em um futuro incerto. Isso é o que nós temos aí, gente, alguns exemplos que eu trouxe, para enfrentar esse futuro complexo que vem pela frente cada vez mais rápido, né? Mas aquele negócio, amanhã pode mudar tudo. E aí nós temos que, né, decidir adaptar os nossos cenários já desenhados, né? Então nós temos que estar preparados para o futuro e ferramentas tem. Agora, não era a intenção, nunca foi, eu acho que não é, né, a intenção de ninguém é fazer futurologia, né? Porque não há essa possibilidade. Nossa missão compartilhada. A inovação tornou-se competência essencial para a legitimidade estatal no século XXI. O conhecimento aqui adquirido representa um mandato para ação transformadora. Quem desejar avançar é realmente como é que se diz? A gente tem, né, um desenho, né, das possibilidades que a gente pode utilizar e avançar, né? O futuro justo, sustentável e democrático não é consequência inevitável do progresso tecnológico, mas construção deliberada, ética e politicamente orientada, né? Não é algo do acaso. É preciso que a gente atue, né? Pois bem, pessoal, chegamos ao nossas interlocuções, né? Esse monólogo, né, gravado. Algumas vezes eu fico aqui me imaginando frente, né, frente a frente com vocês, o que seria um prazer muito grande, até porque quando a gente está tete a tete, né, a gente consegue, né, energizar melhor. Mas espero que, com toda a humildade possível, tá? Primeiro, agradeço demais tudo isso que está acontecendo. Peço desculpas, que eu sou ser humano, cheio de falhas, como todos, né? Então, equívocos posso ter cometido, né? E geralmente a gente comete equívocos, né? Falo algumas coisas que não são muito apropriadas e peço de antemão desculpas se isso feriu alguém, se causou algum mal-estar. Isso é também fruto da minha, né, espontaneidade. Eu sou muito espontâneo, gosto muito de brincar, né? Por assim dizer. Eu gosto de levar tudo muito de forma muito leve as coisas. Então, desculpe se caso isso aconteceu. Se aconteceu e quiser entrar em contato comigo, eu faço retratação pessoal, tá? Não vejo nenhum problema nisso, até porque reconheço as minhas falhas, as minhas limitações, tá? E desde já, então, agradeço, peço desculpa e gratidão e muita energia positiva a todos. Muito obrigado.